Oi, eu sou a Natália de Oliveira Floriano, orientada pela professora doutora Beatriz Grosso Fleury, e esse é meu trabalho é sobre o efeito comportamental das espécies invasoras de corais-sol, tubas-espécie, aleloquímicos bioativos. Bem, preciso introduzir um pouquinho meu trabalho, falar do coral-sol. Aqui no Brasil nós temos duas espécies invasoras, que é a Tubastreca coccinea, que é essa da esquerda, mais alaranjada, e a Tubastreca taguzensis, essa da direita, mais amarelada. Ambas as espécies são nativas do Indo-Pacífico, chegaram aqui principalmente por incrustação em plataformas de petróleo, e elas são uma grande ameaça à biodiversidade litorânea e costeira aqui do Brasil, principalmente na Baía de Ilha Grande. E eu trouxe a aproximação da imagem para a gente ver um pólipo de coral. Como eu falei, é uma colônia e os indivíduos são os pólipos, e o nosso estudo de comportamento ele contabiliza os pólipos individualmente, então é interessante que vocês entendam como o pólipo é. Primeiramente, nós fizemos um grande levantamento, uma revisão bibliográfica, para entender tanto quanto funcionariam os aquários para a reativação deles da maneira correta e também para os nossos desvios e ensaios posteriores. Então, para reativar os aquários do SEAD, nós precisamos trocar todo o sistema de filtragem deles, também reativar o sistema de resfriamento e fazer testes de qualidade de água, como amônia, nitrito, nitrato, pH, para que assim a gente conseguisse receber os corais. Então, depois disso, fizemos as coletas das duas espécies na Baía de Ilha Grande, e aí elas foram para a aclimatação nos aquários. Como vocês podem perceber nessas imagens, depois de 24 horas a gente teve um grande sucesso da aclimatação desses corais. Eles chegaram com os pólipos retraídos, não estavam expostos, muito menos ativos, e depois de 24 horas os pólipos estavam abertos, ativos, se movimentando. Nós alimentamos eles para que eles ficassem mais ativos ainda, então teve sucesso nessa parte. Então a gente parte para o bioensaio quimiotático. A partir do nosso levantamento bibliográfico, a gente deduziu que a Spongidermapsoma ancorata era muito interessante para esse trabalho, porque ela tem um potencial alelopático com o coral-sol. E a gente usou ela para criação de um extrato. Esse extrato, então, depois de pronto, foi diluído com DMSO, que é o nosso solvente, e com mais água do mar para preparar essas seringas de 20 ml, para que assim essas seringas fossem injetadas diretamente no tecido coralino, como vocês podem perceber na imagem. Então a gente teve 4 tratamentos, uma de extrato de desmapsama corata, como eu falei, o DMSO como controle para o solvente, a água do mar como controle ambiental e um controle sem nenhuma intervenção, ou seja, nem sequer a gente injetou a seringa no coral para observar se teria alguma diferença entre a água do mar e o controle sem intervenção. A gente observou por meia hora, então a gente injetava, observava se os pólipos iam fechar e reabrir depois, ou se eles iam fechar ao longo do tempo. E a gente fez nossas análises de resultados. Como vocês podem perceber pelo gráfico, o DMSO, que é esse amarelo, ele foi o que caiu mais rapidamente e permaneceu fechado. A gente admite que foi um erro da quantidade de DMSO utilizada. Mas a gente pode perceber que o extrato também teve uma queda e demorou a aumentar a abertura de pólipos ao longo do tempo comparado à água do mar. Para isso, a gente trouxe um outro gráfico para demonstrar como o extrato ele teve uma queda maior e uma demora à abertura dos pólipos quando comparado à água do mar. Principalmente na Taguzensis, que não teve quase efeito quando a água do mar foi injetada. Para concluir esse trabalho, a gente pode ressaltar que esses bioensaios eles comprovam sim um potencial de compostos bioativos marinhos como ferramenta de controle para corais invasores. Além disso, a Tobestreia taguzensis ela é mais sensível tanto para o DMSO como para o extrato de Desmapsama ancorata, o que reforça que essas espécies elas precisam ser trabalhadas de formas separadas e independentes, já que elas têm uma sensibilidade diferente. E a gente ressalta a importância de continuar com essas experimentações, com esses experimentos, ampliando então para análises com outros estratos e em condições ambientais, por exemplo, em campo, para que a gente tenha bons resultados e consiga ter boas estratégias de manejo para o coral-sol. Eu gostaria de agradecer imensamente à FAPERJ, ao CNPq e ao Programa de Procência da UERJ, PIBIT, UERJ, por todo o apoio financeiro. A minha bolsa ela ajuda muito com a minha permanência na faculdade e no estágio. Gostaria de agradecer tanto ao Joel de Paula como a Valéria Teixeira, que são da Unirio e têm uma supervisão, me supervisionam e me colaboram. A minha orientadora, Beatriz Fleury, sempre me dando muito suporte, me orientando com todo zelo. Meus amigos do Lemark, que são muito importantes para todas as etapas de desenvolvimento do meu trabalho, como campo, laboratório, discussão. E ao SEADES, que disponibiliza uma grande infraestrutura e recepção, sempre muito atenciosos com todos os trabalhos que realizamos lá. Eu gostaria muito de agradecer ao SEADES por isso. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado do meu trabalho.